Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora aumenta que me estejam a acompanhar aqui no canal das 12 oficinas. Bem-vindos a esta que é a última leitura do dia, aqui do dia 9 de julho, quinta-feira, semana de 13 a 16 de julho de 2026. Estamos aqui perante uma cruz das emoções. A cruz das emoções é a leitura clássica para os signos de água, que tem uma cruz celta tradicional, passado, presente e futuro, aquilo que sustenta na base e aquilo que vos orienta na cabeça. E depois, no canto superior esquerdo, da esquerda para a direita, temos a primeira luz, a luz que tem a ver com o pensamento, a luz que tem a ver com a mente, a segunda luz tem a ver com a terra e com a consistência, a luz de terra, e abaixo temos a luz de fogo, a luz do trabalho. Depois temos no canto inferior esquerdo aquilo que é a estrutura orientadora, ou seja, a carta de orientação, que é uma carta do Twin Oracle Tarot, do qual escolhemos uma carta que é a carta que vai fazer a orientação. Depois no pilar à esquerda. O pilar à esquerda é o chamado pilar das emoções, onde temos a base, a estrutura da relação de vocês convosco mesmos. Depois temos aquilo que é, dentro, sobre aquilo que é a estrutura interna, temos depois aquilo que é, basicamente, a forma como os amigos e como a família vos olha e entende. Esse é o segundo patamar. Depois o terceiro patamar, a terceira posição, tem a ver com o futuro intermédio, ou seja, estamos a falar de dias, meses e tudo o que vai acontecer na sequência desta leitura. Finalmente, temos depois o futuro longínquo, ou seja, estamos a falar de meses e anos daquilo que vai acontecer. E usamos aqui o Pictionary como sendo o baralho base. A leitura já foi previamente feita e lançada e por isso vamos então entrar nela para começar a perceber exatamente o que temos aqui. E o que temos aqui é essencialmente o Imperador na sua versão positiva, ou seja, o Imperador tem muito a ver com a energia da sociedade patriarcal, ou seja, a capacidade que nós temos de nos estruturar a partir das nossas funções e estruturas de poder, e muitas vezes o poder é absolutamente essencial não só para nos equilibrar internamente com a nossa própria maneira de ser e estar, como também para nos dar aquele lastro, aquela capacidade de levar a nossa própria postura adiante e termos efetivamente essa capacidade de respeitabilidade, de entendimento do outro, percepção do outro a partir dessa interioridade mais profunda. E quando somos capazes de fazer isso, transformamos e ressignificamos profundamente. Se formos capazes de fazer isso, evoluímos. Se não formos capazes de fazer isso, rapidamente nos afundamos, sempre que existe aqui uma situação de representação e de reestruturação da nossa própria orientação interna. Então, o Imperador na sua versão positiva significa irmos buscar dentro de nós a liderança, a capacidade de nos liderarmos em primeiro lugar a nós mesmos, para depois podermos levar essa liderança a terceiros. Se sermos capazes de equilibrar toda esta energia dentro de nós, e o ponto vernal neste momento leva-nos precisamente a uma ideia de ideologia, de propaganda e de poder político, nós temos que saber lidar e também temos que saber reinterpretar e orientar dentro da nossa energia interna. Basicamente, aqui o passado fala-nos de morte, fala-nos de transformação, fala-nos de encerramento de capítulos e fala-nos acima de tudo de renascimento, da necessidade de renascer, de nos transformarmos, de evoluirmos, de crescermos em todas as nossas dimensões e transformarmos verdadeiramente a partir do interior. E a partir desta chama da energia 13, temos que ser nós mesmos, temos aqui o pajem de paus, que nos fala essencialmente no momento presente da nossa energia criativa, da capacidade de fazer e trabalhar, que é sempre aquilo que nos transforma e que nos obriga a ser ou a ter uma capacidade de temperança, de transformação e ressignificação da realidade energética à nossa volta, e é sobretudo a partir daí que nós nos construímos, dessa capacidade de incluir os outros, transformar os outros, de os juntar e depois de os fazer evoluir para caminhos superiores. Caminhos superiores esses que no futuro, portanto passado, presente, futuro, o futuro temos aqui a sombra ou o diabo, que nos fala de vícios ou dependências, ou seja, a nossa capacidade de atingir objetivos também depende muito da forma como ressignificamos a realidade a partir da nossa interioridade, como é que somos capazes de nos entender e conhecer a nós mesmos, pois é muitas vezes aí que reside a nossa força mais profunda para a transformação. E vocês são peixes, portanto têm essa capacidade de mundividência do inconsciente e subconsciente coletivo, a capacidade de se elevar, e eu diria que estão aqui num momento de mudança profunda também da vossa própria realidade. Até porque aquilo que vos sustenta é o trabalho, temos aqui o As de Paus. O As de Paus tem a ver essencialmente com o trabalho, tem a ver essencialmente com pôr no trabalho a solução dos nossos problemas, das dificuldades da nossa vida. Quando trabalhamos ou quando nos aprofundamos no trabalho, nada nos limita, somos capazes de nos elevar cada vez mais alto e a partir daí nada nos escolhe, nada nos limita e nada mais nos trava relativamente àquilo que queremos fazer e à forma como o vamos fazer. Então é muito um saber dizer não e um saber dizer sim ao trabalho, saber dizer não aos dramas da vida que nada acrescentam, e então é muito esta energia de realização que vocês têm durante esta semana à vossa disposição, vocês que são da energia de peixe. Já aquilo que é a vossa energia de fundo, a vossa energia base, ela tem muito a ver com o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é aquele cavaleiro que pensa muito bem antes de dar o passo,
ou seja, antes de dar um passo errado, pensa muito bem aquilo que vai fazer e não vai fazer. De todos os cavaleiros é aquele que eu diria que tem aqui uma energia mais controlada, com maior capacidade de projeção também daquilo que é a energia interna e daquilo que é a transformação de todos os caminhos. E então é sob essa batuta, sob essa necessidade de se ressignificarem, que vocês vão estar aqui a trabalhar-se de uma forma constante e permanente para atingir objetivos. Então há muito uma energia de atingir objetivos, de se conhecerem, de se transformarem, de se ressignificarem também nesse sentido. Já o que vos orienta é a vossa carta base, é a Lua. A Lua tem a ver com a passagem pela Noite Negra da Alma, tem a ver essencialmente com vocês serem capazes de perceber que estão aqui num plano de transformação. A vida mais não é do que uma oportunidade de nós nos conhecermos aprofundadamente e depois fazer o verdadeiro trabalho, o trabalho do espírito. O trabalho do espírito não é mudar, nada muda. Ao contrário do que se pensa aqui no diabo, que tem a ver com abandonar vícios e dependências, que no fundo é largar aquilo que não é nosso, aquilo que nos é colocado pela sociedade para nós sermos catalogados e estarmos presos a determinados ideais e visões. Então aquilo que nós vamos procurar essencialmente é aceitar o nosso lado negro, o nosso lado negativo. E a partir dessa aceitação do lado negativo, sermos verdadeiramente livres. Só quando fazemos isso e não dependemos de nada nem de ninguém, é que verdadeiramente podemos seguir em frente, é que podemos transmutar e transformar a nossa própria energia. Então, é esse caminho, é essa via, é essa verdade que nós temos que amar, é essa verdade que temos de transformar e, portanto, tudo isso leva-nos profundamente ao caminho, à transformação e àquilo que é a via que nós queremos tomar. Portanto, é tudo isso que faz sentido, é tudo isso que nos leva ao ponto mais alto e também é isso que nos faz ser humanos. Então, é esse caminho interior para depois chegarmos ao Sol. A Lua é absolutamente essencial, é um passo que temos que fazer para também perceber a nossa verdadeira natureza, e a nossa verdadeira natureza não é apenas luz, é também sombra, e integrar a sombra na luz faz parte daquilo que é um caminho de transformação da alma, não apenas da mente, nem muito menos da matéria, mas essencialmente da alma, porque sem alma nós não verdadeiramente não alcançamos os nossos objetivos. Para então abraçar a alma e fazer esse caminho da alma, nós temos então que nos aproximar da nossa essência divina por três luzes. A primeira luz, que é a luz do pensamento, fala-nos de amor. O As de Copas tem muito a ver com isto, fazermos aquilo que amamos, buscarmos o amor acima de tudo e sermos verdadeiramente amorosos não só com os nossos objetivos, mas com a nossa pessoa, nos vários passos que vamos dando, ou seja, sabermos acolher a nós mesmos, proteger, amar, não ser violentos connosco mesmos, ter uma força positiva e de acolhimento connosco, porque só quando nós nos acolhemos e nos tratamos bem é que verdadeiramente nos aproximamos de uma transformação verdadeira. Nós temos que estar bem, temos que nos sentir bem, se queremos ser o tal ímã de energia que vai buscar as energias positivas. Quando nós não estamos bem, certamente a energia que vem não é uma energia positiva, é uma energia tremendamente negativa, pesada, e isto depois reflete-se no próprio ímã que nós somos para o mundo e para a realidade à nossa volta. Portanto, é muito importante trabalhar uma energia positiva e uma energia de amor naquilo que é a luz da mente. Já na luz propriamente dita da materialidade, nós temos que ser aqui o cavaleiro de paus, ou seja, garbosamente ir atrás do trabalho, da realização interna, daquilo que é a transformação e o trabalho a partir da nossa própria projeção de força. E para ter essa projeção de força e apostar, diria eu, na nossa melhor versão, nós não podemos ter medo de buscar transformação, de olharmos para dentro e para fora ao mesmo tempo que vamos caminhando rumo àquilo que é um caminho também, uma via também de grande mudança, de grande transformação interna. Quando sabemos fazer isso, sabemos que temos um sonho, que temos que ir atrás desse sonho, mas também temos que o fazer muito através de uma materialidade interna que temos que saber construir ou que soubemos construir ao longo do tempo. Isto leva-nos depois aqui para o aspecto do trabalho, da luz do trabalho e da realização, que nos fala de um dar igual e receber, ou seja, é preciso equilíbrio. Esta carta fala-nos muito de um equilíbrio. Fala-nos de justeza, mas também num aspecto maior, ou do arcano maior, fala essencialmente de discernimento, perceber aquilo a que devemos dar a energia e aquilo a que nos devemos controlar ou de alguma forma retrair, de alguma forma proteger, quando efetivamente isso não é de todo o mais importante ou o mais relevante para nós fazermos. Então, esta capacidade de sabermos ao que é que devemos dar energia e ao que é que não devemos dar é absolutamente essencial quando estamos à procura de atingir objetivos. Nós só atingimos os objetivos quando sabemos destrinçar muito bem, ser aqui um bocadinho também o imperador na sua versão positiva, aquilo a que devemos dar energia e aquilo a que é que não devemos dar. Portanto, perceber um bocadinho isso. Aqui o trabalho, aqui a família aparece aqui também como trabalho, como muito trabalho. O 10 de paus indica exatamente isso, que a vossa família traz acima de tudo trabalho, peso, e vocês têm que saber lidar com esse peso, porque ele faz parte da vida e porque a vossa família também está lá e os vossos amigos. Mas têm que saber dar tempo ao tempo e também afastarem-se quando isso já não vos é positivo ou já não vos traz grande proteção. Portanto, também atenção
este setor dos amigos, das amizades e também essencialmente da família, está aqui muito pesado durante esta semana. Depois, relativamente àquilo que é o futuro intermédio, vai aparecer aqui novidade, amor, não é? Ele fala disso, o 2 de copas é amor, e no futuro longínquo aparece aqui o pajem de espadas, que indica essencialmente iniciar uma nova comunicação. Basicamente era isto que eu tinha para vocês, piscianos. Voltamos a ver daqui uma semana. Até lá, despeço-me com cordialidade.